Loma de Cocagne é uma obra do escritor haitiano René Depestre, cuja resenha da obra foi feita recentemente neste canal. Esta obra narra eventos fictícios com uma semelhança decalcada de uma realidade observável de muitos países africanos. Assim, neste vídeo trago o resumo desta história que envolve personagens que foram capazes de dar a sua vida em benefício de um povo que aceitou o processo da zombificação. Este termo aproxima-se à ideia de inutilizar o raciocínio livre de um indivíduo, este a aceitar de cor as ditaduras do regime no poder. Reafirmo que trago esta obra por ter semelhanças facilmente observáveis nos dias atuais no nosso país. Contudo, antes disso, espero que considerem inscrever-se no canal, clicar no gostei e ativar no sininho para ser notificados de novos vídeos, assim como partilhar este vídeo para o maior alcance de amantes da literatura. E vamos ao resumo da obra Loma de Cocagne, ou O Mastro Engordurado, na tradução livre para português, após a vinheta. Bom dia, amantes da literatura, em especial da literatura moçambicana. Zoias Antônio Malua, aqui na voz, trazendo a obra de encantar as mentes, desta vez com a obra Loma de Cocagne. Uma obra que narra eventos facilmente observáveis em países africanos que ostentam o nome de ex-colônias. A história começa narrando a entrevista surpreendente entre Clovis Barbotok e Socrates Zacari. Este último considerado o grande eletrificador das almas das pessoas. O termo eletrificador refere-se àquele líder armado que, usando de seu poder militar, oprime e formata as pessoas. Eles querem adotar uma grande estratégia em relação a Eri Postel, senador deposto e grande opositor da ditadura zacarista, que é considerado um possível organizador de conspirações quando se trata de destruição das almas. Zacari tem vários conhecimentos para fazer isso. Por exemplo, ao invés de fazer de Postel um mártir adorado por uma população em busca de um ponto de referência, ele aplicará a ele um fator zombificador. Um zumbi moderno, morto antes do tempo, morto sem seu conhecimento. Em termos concretos, ele o coloca num pequeno negócio supervisionado e observa desintegrando, excepto seus braços que ainda tinham força e seus olhos que às vezes pareciam menos envelhecidos que o rosto de suas feições. Um verdadeiro zumbi ambulante. Depois de 5 anos passivos, afastado das políticas, Postel decide fugir da ilha com a ajuda de seu grande amigo, mestre Horace. Empreende uma tentativa de assalto para ter recursos da fuga, mas toma conhecimento da preparação de uma grande celebração nacional, cujo ponto alto seria a competição no mastro engordurado, o dito Loma de Cocagne. Postel desiste da sua fuga e vai inscrever-se na sede da ONEDA, justificativa de querer subir ao mastro de sebo por um simples desejo de escalar, pois essa atividade era apenas permitidos àqueles com delitos de pena de morte. Após uma série de perguntas, Merdoa afirma que é do seu interesse que uma cidade inteira veja Postel perder permanentemente a pouca sombra que lhe restava do sol, que ainda inspirava o povo. Se ele estava tão interessado no seu projeto ridículo, não lhe iriam arrancar a cabeça. A partir dessa noite, fariam deste mastro o símbolo do poder tutelar e vertical neste país. Postel seria a principal atração do festival eletrizante. O mundo assistiria a um acontecimento único, uma democracia tão generosa ao ponto de permitir ao seu principal adversário, primeiro, gerir livremente uma loja num bairro operário durante 5 anos e depois participar numa competição nacional com as mesmas hipóteses de qualquer cidadão. Ao descobrir os preparativos para a escalagem do mastro, Postel ganha nervosismo. Afinal, comparado a qualquer desporto, aquele é o mais difícil. Sem pensar
em mais nada para além da operação que está a fazer, avança mentalmente. E em casa percebe que precisa de alguém que possa fazer da sua causa a dela. Alguém que seja treinador, massagista, cozinheiro e empresário a tempo inteiro. Foi nesse momento que Horácio lhe contou que tinha desistido da sua indústria em prol da competição e que já tinha ido procurar por 3 velhos que, na sua juventude, tinham tentado com sucesso a mesma competição, porque a experiência deles se lhe ia útil. Disseram-lhe o quão importante as cinzas são para o montador de mastros oleosos. Deve-se ter a cinza dentro de si para esfregar continuamente as mãos e em toda a parte do corpo que estará em contato com a madeira escorregadia. Deve também pensar num fornecimento de limões. Depois de Postel ter aprendido algumas informações que o poderiam ajudar, o mestre Horácio contou-lhe que tinha falado com a Sor Cisaflor, uma vizinha que afirma ter boas mãos para massagista, mesmo que tivesse de fazer tudo em segredo, temendo ser descobertos por Barbutoc. Depois de alguns exercícios de preparação, Postel e mestre Horácio encontram-se na rua e discutem a importância do mar de cocaine. Segundo a história da ilha, a prática simboliza hoje a força do homem negro, polido por 3 séculos de escravidão. Esse mastro engordurado é uma árvore coberta de sofrimento negro, que resume a provação que vai de Porto Rouge a Sograte Zacari, do Partido Nacional à Oficina Nacional para a Eletrificação das Almas. Há na decisão repentina de Postel de subir ao mastro engordurado na companhia de ladrões da sua espécie algo doentio, uma inclinação patológica ao ódio de classe, um espírito surdo de conspiração ou maldade. A notícia da participação do Postel surpreende toda a gente. Ninguém acredita nas histórias da rádio. O que poderá Postel estar à procura num mastro de sebo? Sor Cisaflor tem medo do que possa acontecer a Postel. Acredita que se deve invocar Papa Louco naquela mesma noite. Deve-se rezar para aquele que protegerá Postel da desgraça contra os seus inimigos. Ela confia no seu poder, pois ele protegeu Dessalines durante todas as batalhas da independência. O líder da revolução caiu na emboscada de Porto Rouge, porque nesse dia 17 de outubro, Papa Louco, infelizmente, não estava ao seu lado. Na torre encontravam-se pessoas que apoiavam a vontade de Postel. Estas formaram um comitê para defender os seus interesses. Henri Postel chegou cedo na Praça dos Heróis. À medida que Henri Postel avançava por entre a multidão, aqueles que o reconheciam afastavam-se emocionados para lhe abrir o caminho. Depois de se tecer breves considerações técnicas antes de se apresentar os outros homens que foram finalmente admitidos a participar na escalagem do mastro. Barbutoc avança no seu discurso e pergunta qual deles é mais digno de ganhar o título excepcionalmente glorioso de herói nacional dos Jogos da Oneda. Anuncia os detalhes do prêmio. Para além das benesses monetárias e do status, o campeão do mastro teria também o direito de transportar uma arma de guerra, indispensável no grande traje do Homo Zacariano. Contudo, há mudança nos padrões da competição que não satisfará a 8ª personagem do torneio, o eterno aspirante ao martírio, que contava febrilmente com uma vitória demasiado hipotética para finalmente o obrigar a prendê-lo como criminoso. Lomar de Cocagne é um empreendimento jovem e tem um particular a média de idade dos participantes, pelo que um homem de quase 50 anos, mais do que decrépito, só pode ganhar as palmas das mãos do ridículo e do escárnio. Os competidores avançam um a um, persistem em subir. As dificuldades são enormes, os esforços tornam-se em vão. Voltam ao seu lugar e recebem uma enxurrada de vaias, parecendo ofegantes e furiosos. Depois da experiência do mais forte do grupo, os candidatos ficaram com o ar arrefecido e desconcertados. Só Postel manteve um ar calmo e relaxado. Naquele dia, todos tentaram e fracassaram ao escalar. As atitudes de Postel são concebidas como gestos irrisórios e simbólicos de um homem em apuros que procura desesperadamente a sua identidade no regime que
humilha atrozmente milhões dos seus compatriotas. O seu sacrifício solitário é obviamente uma preocupação de oferecer ao seu povo, nem que seja como um testemunho espiritual, um exemplo capaz de o despertar da sua condição animalesca de zumbi. Ele acredita que é com a sua vitória no torneio que o povo verá que um único homem lutou contra a máquina que está a destruir implacavelmente o destino coletivo. O homem de ação que se mede com raiva contra o mastro de Zacari, ela talvez anuncie o princípio do fim de governos que, longe de ter eletrificado e tirado o seu país das trevas, só se podem gabar de terem ampliado e engrossado na vida dos seus administradores os espaços alucinatórios da impostura e da injustiça. É a vez do Postel. Ele arregaçou as calças de ganga até aos joelhos e agarrou o mastro. Depois de respirar fundo, voltou a tremer. Tenta outras estratégias na escalagem do mastro e fracassa. Perto do final do primeiro dia do torneio, um homem foi preso e levado pesadamente em direção ao mastro com uma grande bolsa de vime que parecia estar cheia. Era um indivíduo durão e musculoso. Colocou o seu macute no pé do mastro e agachou-se para abri-lo. Ele extraiu seriamente daí uma série de objetos. Depois de espalhar o seu equipamento pelo chão, o homem levantou-se e olhou lentamente, indeciso para o mastro, untado por gorduras, para a multidão presente. Depois de uma conversa com o Dr. Merdois, o homem é autorizado a fazer o que quiser. O velho abriu a garrafa, apontou para os 4 pontos cardeais do quadrado e começou a espalhar um pouco de líquido apalino à direita do mastro, um pouco à sua esquerda, algumas gotas no meio, repetindo de cada vez. Depois encostou o gargalo da garrafa à parede do mastro. Em seguida, beijou a trave 3 vezes e despejou a farinha de trigo de um dos sacos para a palma da mão. Desenhou a viúva do barão Samedi no chão. O homem pegou então numa pintada de pó de café de um saco e desenhou-o dentro do triângulo. À direita do mastro fez aparecer um caixão, as canelas cruzadas e os escudos do grande país acariano. Fez mais sequências de rituais e fez uma invocação, profetizou a morte de Ripostel diante de todos. Postel ouviu sem pestanejar e os olhares dos espectadores acompanhando tudo. De repente, Postel gritou e perguntou se tratava de uma competição desportiva ou uma cerimônia fúnebre dedicada ao barão Samedi. Após explicações de que as cerimônias macabras não podiam ser interrompidas devido à dor de desafiar os deuses e os seus chefes titulares negros zacarianos, o torneio foi retomado, sem medo das maldições. Postel continuou a subir ao mastro. Aplicou no mastro a combinação que tinha experimentado no final do primeiro tempo. Depois de alguma persistência, sentiu um sabor amargo na boca. Ele estava a sufocar. Ele deixou-se levar. Uma vez no chão, perdeu o equilíbrio, esticou-se completamente acima do triângulo barão Samedi. Levantou-se imediatamente. À noite, Sorcisa Flor entra em casa de Ripostel, acompanhado por Elisa Valéry, enquanto este conversava com o mestre Horace. Estas visitas tinham a intenção de massagear o homem em dificuldades. Depois de algumas palavras, Sorcisa Flor invocou o Papaloco, o espírito protetor, e fez-lhe dar uma pirueta em frente à cama de Postel e improvisou uma canção. Ela realizou uma cerimônia. Naquela noite, no comitê, realiza-se uma cerimônia com os participantes da escalagem do mastro. Houve um ritual que pretendia proteger o presidente Zograte Zacari. No segundo dia, os participantes tinham mais experiência para escalar o mastro, que fizeram espetáculos de quase terminar a escalagem. Então, Postel levantou-se, avançou contra o mastro, respirou fundo várias vezes e entrou em combate, trocou estratégias observadas por outros escaladores. De repente vimos Ripostel encolher-se para dar um último passo, mas em vez de continuar a subir, atirou-se para o vazio. Com os braços estendidos, ele agarra um dos suportes de ferro do tripé, que é o poste sujo de gordura. Sem perder tempo, abriu a mala de couro bege. Tirou um troféu e mostrou à multidão delirante. Era o tesouro de que Barbudoc tinha falado. O cano da arma brilhava ao sol, assim como a sua coronha,
feita de uma madeira muito agradável à vista. De repente, irrompeu uma rajada. Todos viram Barbutoque colocar as duas mãos na barriga e Zacarim a correr para os braços do pai. Naquele momento, a praça estava tão efervescente que poucas pessoas ouviram o tiro disparado por um sniper postado no telhado da bancada por entre as gargalhadas de Eri Postel. No epílogo, nesta fase da história, é contada por Elisa, a mulher do Jardim. Ela narra os últimos momentos da vida de Eri Postel. É ela que assegura que a morte de Postel nutrirá as ações e os sonhos do seu povo, tal como fertilizou a sua vida. A proeza de Eri Postel e o banho de sangue que se seguiu tiveram repercussões em todo o mundo. Durante 3 dias, o grande país de Zacarias deixou de ser a metade da ilha mais distante das batalhas que se realizavam em terra. Depois, ela voltou ao seu silêncio e à escuridão habitual. Sabe-se que Elisa Valéry era uma jovem que teve um papel importante nos acontecimentos que tiveram lugar na casa de Eri Postel. Ela narra que foi um tiro disparado do telhado da bancada contra Eri Postel e este não morreu de imediato. Depois da queda que fez do mastro que acabara de conquistar, foi retirado de carro e foram para Jacmel, onde Postel nasceu. Além disso, o mestre Horácio tinha um primo na mesma região que era médico e que, após problemas gravíssimos com Zacarias, que tinha sido expulso da profissão médica, se retirou para as colinas de Camp Rouge, lugar mais distante de Jacmel. Depois da meia-noite chegaram às proximidades de Jacmel, Postel já morto. Nesse mesmo dia começou para o grupo uma vida cheia de riscos a cada momento. Os apoiantes, como alguns concorrentes, conseguiram abandonar rapidamente a região e regressar em segurança a Porto Roi. Não houve notícias deles durante meses. Certa manhã, soubemos que vítimas de uma denúncia estavam cercados por 1000 pessoas. Eram 3 que resistiram aos ataques da UNED durante mais de 24 horas. Nada restou deles, nem da casa destruída pelos morteiros. Na mesma altura, Sorcisa Flor, depois de uma perseguição a Vi Bunor, uma polícia reconheceu-a e foi morta na sede de UNED, com chicote, depois de o seu sexo ter sido destruído com um enorme vibrador de mogno. O mestre Horácio, também denunciado, foi torturado em Forte Samedi pelo próprio Sócrates Zacarias. Depois, ainda vivo, foi atirado para o Golfo de Gonave, do cimo de um helicóptero do exército. Clovis Barbutoque tentou em plena luz do dia assassinar o presidente Zacarias, a sua filha Ange e vários ministros. Abriu fogo contra os seus colegas com uma metralhadora, sentiu falta do presidente e da sua filha, os seus 2 alvos favoritos. Por outro lado, matou o ministro do Comércio e outros 2 secretários de Estado, Onedo Zacariano. Desde então, o poder está nas mãos de Sócrates Zacarias. E assim termina uma das obras que espelham a realidade de muitos países africanos, enquanto os políticos lutam pelo poder. O povo é que sofre. A literatura revive sempre que as obras são lidas. Por isso, convido a ter acesso ao livro e lê-lo por completo para ter mais detalhes. Muito obrigado por ter assistido até aqui e espero que este vídeo tenha sido de grande ajuda para si. Se possível, comente abaixo nos comentários, coloque seu ponto de vista em torno desta obra ou alguma pergunta em torno dela. Inscreva-se e siga o canal. Vemo-nos em breve com mais uma nova abordagem desta magnífica obra ou com uma nova obra literária moçambicana. Tchau.